Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre a vitória do Botafogo sobre o Corinthians 2-1 aí. Esse jogo aconteceu aí pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo realizado lá no estádio do Engenhão, no dia 14 de setembro de 2024, para um grande público presente lá no estádio do Engenhão, consolidando aí o Botafogo na liderança do campeonato e colocando o Corinthians aí de volta à sua realidade, né, que é lá a luta contra o rebaixamento, né, depois de todo aquele êxtase da chegada do Memphis Depay, o Corinthians volta duramente ali para a sua realidade. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Foram assim, comentando aqui sobre o momento que vive esses dois times, eu até anotei aqui algumas coisas aqui para a gente discutir aqui nesse vídeo. Eu acho que os dois times vivem momentos assim, antagônicos, né? Extremamente antagônicos. Se a gente for pensar 5, 10 anos atrás, a coisa era completamente o contrário, né? O Botafogo era um time que acumulava ali rebaixamentos, né? Já tinha sido rebaixado algumas vezes, e eu me arrisco a dizer que quem é dessa geração nossa, da minha geração, por exemplo, não viu grandes times do Botafogo, assim, de fato, né? A gente viu pelo YouTube, viu pelas histórias, né, que os torcedores, que as pessoas contam pra gente, mas de fato não vimos grandes times aí do Botafogo, né? O Botafogo há muito tempo não conquista um título de relevância. A gente viu mais momentos difíceis do Botafogo, né, perdendo 3 campeonatos seguidos para o Flamengo 2 vezes, né, campeonatos estaduais, né, assim, momentos realmente terríveis, assim. Então eu acredito que esse é o momento principal aí da torcida do Botafogo. E por outro lado, se a gente for pensar o Corinthians, né, como eu disse, 10 anos, 5 anos atrás, o Corinthians é o principal campeão dessa era dos pontos corridos, né? Desde que iniciou esse campeonato de pontos corridos, né, no formato de liga, desde 2003, quem ganhou mais títulos foi o Corinthians, que conseguiu ganhar 4 títulos, né? Talvez aí o Palmeiras pode alcançar o Corinthians aí esse ano, mas assim, é um time que nos últimos anos aí sempre, né, estava ali figurando ali entre os principais ali do futebol brasileiro, né? É um dos clubes aí principais do futebol brasileiro, de grande torcida, né, junto com o Flamengo aí, torcida gigantesca, torcida apaixonada ali, a torcida do Corinthians, mas no atual momento vive essa realidade, né, de luta contra o rebaixamento, de um momento difícil, de dívidas, completamente diferente do Botafogo, né, do que o Botafogo vive hoje, né? O Botafogo hoje é um time que tem lá a presença do John Textor como dono do clube. Eu acho que tem muitas controvérsias aí em relação ao John Textor, mas algo a gente não pode negar, né? Para quem é torcedor do Botafogo, para quem viveu todo esse momento ruim ali né, todo esse sofrimento, né, de torcer para o Botafogo ali durante tanto tempo, o John Textor está fazendo muito bem para o torcedor do Botafogo, né? E quem é torcedor está pouco se importando se tem fair play financeiro, se está investindo mais do que recebe. O cara quer ver títulos, quer ver o time jogando bem. Eu conheço muitos torcedores do Botafogo, gosto de conversar com muitos deles assim. E assim, é evidente que existem torcedores jovens, né? Torcedores né, que são pessoas mais jovens e tal. Mas assim, muitos torcedores do Botafogo que eu conheço são pessoas assim, de outra geração, né? São pessoas mais velhas, assim, pessoas já estão aposentadas, professores, que às vezes já até se aposentaram, né? E eu acredito que muito desses torcedores do Botafogo, dessa velha guarda, vamos chamar assim, eram pessoas que acompanhavam ali o futebol pelo rádio, né? Então, assim, outros tempos, né? Isso hoje a gente vive essa realidade dessa comunicação rápida, instantânea. A gente tem várias formas ali de divulgação, né? De informação, de vídeo, de comunicação, mas assim, se a gente for pensar historicamente, ontem não existia isso, né? E a forma de comunicação, como as pessoas acompanhavam o futebol, era via rádio. E nessa época aí do rádio, né, principalmente no interior,
eu acredito que muita gente virou botafoguense, né? Torcia pelo Botafogo por causa dos grandes times, né, da década de 50, 60 que escutavam ali pelo rádio, né? E aquilo ali cria uma memória, né, afetiva na gente realmente muito diferente, né? Porque você, como não está vendo, você tem que imaginar aquilo. E realmente o Botafogo é um clube muito importante assim para a história do futebol brasileiro, né? Um clube que historicamente, culturalmente, assim, né, faz muito parte do nosso futebol, tem sua contribuição para o nosso futebol, já revelou grandes jogadores. Mas voltando aqui às vacas frias aqui, né, do jogo, a gente teve esse jogo desse momento assim antagônico de um Botafogo que está sobrando assim fisicamente, tecnicamente. O time está muito bem, tem muitos jogadores, né? E o Corinthians não tem um time ruim, né? A gente teve também a estreia aí do Carídio, né? Que é jogador de seleção aí também, né? O time do Corinthians é um time muito interessante também, um elenco bom, só que não vive num grande momento, não consegue se acertar ali dentro de campo. Falando desse jogo, no primeiro tempo o Botafogo amassou o Corinthians, jogou muito melhor do que o Corinthians, e o goleirão lá, o Hugo, fez grandes defesas, né? Se não fosse o goleiro, talvez já poderia ter ficado uns 3-0 ali no primeiro tempo. Foram grandes defesas que ele fez. E aí o Luiz Henrique conseguiu abrir o placar fazendo 1-0. Aquele Luiz Henrique que está lá na seleção brasileira, né? Pelo menos nessa última convocação aí do Dorival. E um bom atacante, né? Fez lá 1-0. E logo na sequência ali, o Corinthians teve a chance de empatar o jogo no lance de pênalti e o goleiro do Botafogo fez a defesa, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira defesa dele lá no Botafogo, né? Então também um fato histórico aí, né? Assim, do cara conseguir realizar aí sua primeira defesa de pênalti. Foi uma defesa importante que garantiu ali, né? Esse 1-0 ali para ir para o intervalo com essa vantagem. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias ali fez algumas mexidas no Corinthians ali, o time voltou melhor e conseguiu o empate ali também num lance de pênalti ali, né? No primeiro momento o árbitro lá, o Daronco, não marcou, mas depois no VAR ele conferiu lá a jogada e marcou. Dessa vez aí o Corinthians não desperdiçou, fez 1-1, só que logo na sequência ali, poucos minutos ali depois ali, o Almada, né? Acho que foi o primeiro gol também que ele marcou num lance ali que ele chutou a bola, meio que bateu ali. Talvez assim, um lance de sorte do Almada, desatenção da torcida da defesa do Corinthians, né? O Botafogo conseguiu fazer o 2-1 e esse foi o resultado final do jogo. Então, assim, de forma geral, o que a gente pode ver com esse jogo? Um resultado esperado? Eu acredito que sim, né? O Botafogo tem muito mais time, talvez o Corinthians ali no seu planejamento não contasse ali com essa vitória ali jogando no Engenhão, né? Mas eu acho que talvez um empate ali não seria um resultado ruim para o Corinthians e que poderia ter acontecido, né? Dependendo da postura ali do Corinthians durante o jogo. Acho que talvez a defesa do Corinthians ali vacilou e tal. Poderia ter saído com um resultado melhor. Mas, de certa maneira, é um resultado natural dentro daquilo que se esperava ali no futebol brasileiro. O Botafogo é o líder do campeonato, continua lá mais líder do que nunca, porque o Fortaleza, né, que era o seu principal concorrente ali de momento, né? É claro que o Palmeiras também está na luta, está chegando ali e é um concorrente forte também ao título, mas ali tinha uma pontuação mais próxima, né? O Fortaleza. E aí o Fortaleza tropeçou. O Fortaleza, inclusive, tinha um jogo a menos, né? Então, esse jogo a menos do Fortaleza, eles perderam, foi contra o Internacional. E no confronto dessa rodada 26, eles empataram com o Atlético Paranaense, né? Então, o Botafogo se isolou na liderança. Nessa rodada, ninguém alcança o Botafogo. Segue aí firme aí o Botafogo rumo ao tão sonhado título brasileiro, né? Que ano passado eles deixaram escapar. Por outro lado, aí o Corinthians, né, vai seguir sua luta, está na zona de rebaixamento, né? E essa rodada aí vai continuar na zona de rebaixamento, né, sem chance de sair, e vai precisar lutar muito para escapar do rebaixamento, né? Apesar aí de toda essa dose aí de euforia que teve com a chegada do Memphis Depay, acho que é um grande jogador, o Corinthians tem um bom time, tem chance de escapar, é evidente, né? Tem uma grande torcida, sempre muito forte, né, jogando em casa, mas não vai ser fácil para o Corinthians, é uma tarefa difícil.
Então é isso aí, minhas impressões aí sobre essa vitória do Botafogo, que segue líder aí do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo, se você acha que o Corinthians vai escapar, se você acha que o Botafogo vai ser campeão, deixa aí o seu comentário, deixa aí sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.